Abre aspas para o presidente BAP. Não queremos 30 jogadores, mas sim 2 ou 3. Não queremos qualquer um jogador, mas sim o jogador. Esse jogador leva mais tempo, como foi Gerson, Pedro e Paquetá. Flamengo confirma o desejo de 3 contratações na janela de transferências, contratações essas de parar o aeroporto. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de milhões perdidos pelo Flamengo em uma operação que deu para trás antes do contrato ser assinado. Vou falar de José Botto, que confirmou o interesse do Mengão no Thiago Almada. Falar também de Marcos Leonardo, atacante que esteve na alça de mira do Flamengo, que vai sair do Al Hilal. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Chama, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria falar com você, especialmente com você que não é inscrito no canal. Meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. Deixa eu começar o vídeo já falando sobre a FIFA, que já estuda a possibilidade da Copa do Mundo de Clubes, aquele super mundial que aconteceu no ano passado nos Estados Unidos, em 2029 acontecer no Catar, no período do inverno, que é ali entre novembro e dezembro, como foi a Copa do Mundo de 2022. A FIFA também avalia a possibilidade de aumentar de 32 para 48 clubes, mais ou menos como foi essa Copa do Mundo. As conversas entre FIFA e os clubes já começaram. O principal entrave neste momento é a questão da Europa, porque normalmente durante o inverno tem uma parada de inverno ali no futebol europeu, que é quase que uma intertemporada. O México também demonstrou interesse em sediar o torneio. Óbvio que se for no México, não será em novembro, dezembro. Se for no México, vai ser no meio do ano, como já acontece normalmente. Vamos esperar para ver aí o que será decidido, qual será a decisão tomada aí pela FIFA e tomada também pelos clubes aí. A FIFA vai consultando todo mundo para ver o que é melhor para todo mundo. Óbvio que a palavra dos clubes europeus acaba que tem mais peso. Mudando de assunto, falar de milhões de lucros perdidos pelo Flamengo. Flazoeiro, o que aconteceu? Então, teve uma situação envolvendo a saída do João Gomes do Wolverhampton para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid já tinha acertado valores, iria pagar 265 milhões de reais ao Wolverhampton pelo João Gomes, já tinha acertado contrato com o João Gomes e já tinha acertado salário com o João Gomes. O que acontece é que o mesmo empresário do João Gomes é do Bernardo Silva. E aí o que aconteceu? O empresário intermediou a negociação do Bernardo Silva com o Real Madrid. O Atlético de Madrid ficou chateado, rompeu relação com o empresário e aí a negociação que já estava alinhada para poder acontecer foi travada e não aconteceu. Flazoeiro, o que o Flamengo tem a ver com o empresário João Gomes e Bernardo Silva? É que o fato dessa negociação não ter acontecido, o Flamengo deixou de lucrar milhões. Por quê? Seria um dinheiro a mais que o Flamengo iria receber. O Flamengo ainda tem um percentual no João Gomes, além daquele mecanismo de solidariedade, né? O garoto foi revelado aqui no Flamengo, a primeira negociação dele, o Flamengo receberia também um percentual desses 265 milhões e isso acabou que atrapalhou o Flamengo de receber essa grana. O Flamengo aí perdendo um lucro, porque seria só lucro, o Flamengo não ia se envolver em nada nessa operação, seria só dinheiro de lucro que o Flamengo receberia para poder fortalecer mais o caixa do Mengão. Infelizmente, não aconteceu. Antes de eu falar desses 3 reforços que o Flamengo quer contratar, contratações, segundo o presidente BAP, de parar o aeroporto. Pelo que ele falou, a gente não quer qualquer jogador, a gente quer o jogador. Então é contratação grande, contratação de parar o aeroporto. Vamos falar agora sobre as contratações, por quê? Eu comecei o vídeo com a aspas do presidente BAP. O presidente BAP, ele deu uma entrevista sobre a situação, deu uma entrevista pro Vene hoje, né? E ele falou sobre o que o Flamengo vai buscar no mercado. Ele disse, não queremos 30 jogadores, mas sim 2 ou 3. E não queremos
um jogador, mas queremos sim o jogador. Esse jogador leva mais tempo, como foi Gerson, Pedro e Paquetá. Ou seja, contratação de um calibre de parar o aeroporto, que é o que o Flamengo busca. Contratação que vai trazer para o Flamengo, como eu posso usar a palavra aqui certa? Um retorno esportivo vai demorar um pouco mais de tempo. Foi o que disse o presidente BAP. O Boto deu também uma entrevista para o pessoal do Coluna do Fla e foi perguntado sobre o Thiago Almada. E sobre o Thiago Almada, ele falou o seguinte, que um jogador do tamanho do Thiago Almada sempre agrada. Que um jogador como o Thiago Almada, ele sempre vai agradar. Mas, Flazoeiro, quando é que vai chegar as contratações? Aí o BAP disse, a janela está fechada. Como é que o Flamengo poderia estar contratando? A janela só abre no dia 22 de julho. As pessoas estão num nível de ansiedade como se o elenco do Flamengo fosse uma merda. Desculpa a palavra, mas foi o que o BAP falou. E os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo. Não estamos desesperados e não vamos pagar qualquer preço, porque não somos burros. Foi o que disse o BAP, então confirmou que o Flamengo quer entre 2 e 3 jogadores na janela de transferência, que o Flamengo vai com cautela e não vai pagar qualquer preço, porque segundo ele, o Flamengo não é burro para sair pagando qualquer valor aí no mercado para qualquer jogador. Então o primeiro ponto o Flamengo quer o jogador. As contratações que vão chegar são de jogadores grandes, jogadores que vão chegar para resolver os problemas. Vamos mudar o assunto, falar agora sobre Marcos Leonardo, centroavante do Al Hilal, que estava na mira do Flamengo, né, na última janela de transferência. O Flamengo chegou a tentar lá atrás, ainda no tempo do Marcos Braz, no comando do departamento de futebol. O Flamengo tentou a contratação do Marcos Leonardo, contratação essa que acabou que não aconteceu. O Marcos Leonardo preferiu na época até ir para o São Paulo, que também não aconteceu, ele permaneceu no Al Hilal, mas agora a informação aí que o empresário dele confirmou que ele vai sair do Al Hilal. Fiorentina e Porto, da Fiorentina da Itália e Porto de Portugal, estão interessados na contratação do jogador. Lembrando que o Flamengo ainda segue no mercado procurando um centroavante, não conseguiu ainda um jogador para repor ali a posição ou para dividir a posição com o Pedro, e ontem o técnico Leonardo Jardim falou mais uma vez do Flamengo contratar um ponta e contratar também um jogador para o lugar do Georgian de Arrascaeta. Vamos esperar para ver como é que vai ficar toda essa situação. É claro que nós estamos sempre de olho, sempre atento, e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vem mantendo vocês sempre muito ligado e muito bem informado de tudo que está se passando, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui, pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Nós estamos de plantão